Olá, meu nome é Pedro. Sou do interior do estado de Santa Catarina. Este relato aconteceu comigo no ano de 2009, quando eu tinha 30 anos. Naquela época, eu morava em um sítio, numa cidade bem pacata. Onde eu morava, todo mundo se conhecia. Então, se alguém novo se mudasse para a cidade, logo todos ficariam sabendo. Então, certa vez eu estava no mercado no centro da cidade, que por acaso era o único mercado da cidade, e vi um homem com um ar muito sombrio, caminhando ali por perto. Então, perguntei para o meu amigo que trabalhava ali quem era aquele sujeito, e ele me disse que era um homem que havia se acabado de mudar para a cidade. Mas ninguém sabia nada dele, pois o homem era muito quieto e não conversava com ninguém. Bem, passavam-se os dias e eu vi aquele homem trabalhando como servente de pedreiro em algumas obras nas redondezas, sempre com aquele jeito sério e com a cara de poucos amigos. A única coisa que eu sabia dele era que se chamava Valdir. Mas havia algo de errado naquele lugar, pois começaram a acontecer coisas estranhas naquela cidade. Alguns donos de fazenda reclamavam que estavam sumindo animais como porcos e cabras, e que à noite os cães estavam latindo muito. Parecia que algum animal grande estava rondando as fazendas. Então, os fazendeiros começaram a fazer armadilhas para pegar esse bicho que estava sumindo com a criação deles. Bem, mas não obtiveram êxito. Mas foi aí que os sumiços diminuíram. Até que certo dia, eu saí da casa da minha namorada e parei no bar para jogar uma sinuca com os amigos. E foi quando notei aquele homem sentado em uma das mesas bebendo. Meus amigos disseram que ele vinha todo dia ali, mas às vezes, quando ia embora, ele ia em direção das fazendas perto do meu sítio, ao invés de ir em direção à cidade, que era onde ele morava. Confesso que isso me deixou intrigado. Bem, mas deixei pra lá e começamos a jogar. Quando era por volta de meia-noite, já estávamos na 10ª partida. Percebi que aquele homem me olhava fixamente. Eu comecei a ficar sem jeito, e ele já estava muito bêbado. E quando eu olhei para ele, ele me perguntou: "O que você tá olhando? Perdeu alguma coisa?" Então eu dei uma risada e simplesmente o ignorei, pois ele estava bêbado. Mas foi aí que ele resmungou: Acho que vou ter que fazer uma visitinha no seu sítio." E depois ele se levantou e mandou o dono do bar marcar na conta dele e foi embora. Eu fiquei ali jogando mais umas partidas e tomando uma com os amigos, pois era sexta-feira e no dia seguinte eu não trabalharia. Quando fui para casa, já era por volta de 2 da manhã e não me lembro nem como cheguei em casa, pois eu estava muito bêbado. Mas na manhã seguinte eu me levantei, tomei café e logo percebi que os meus gansos e as minhas galinhas estavam muito quietos. Então fui até onde ficava o meu açude e o galinheiro. E quando eu cheguei lá, vi toda a minha criação despedaçada.
algum bicho entrou no meu sítio e matou todas as galinhas, os patos e os gansos que eu tinha. Eu fiquei em choque e quando me acalmei, a única coisa que me restou foi limpar o que sobrou dos pobres bichos. Naquele dia, quando anoiteceu, eu fui para a casa da minha namorada e passei a noite por lá. E no domingo, ela veio comigo passar o dia no sítio. Quando chegamos, havia algo estranho. Os meus cachorros não vieram me receber no portão. E quando entramos, vimos os 2 cachorros estraçalhados nos fundos do terreno. E a porta da casa estava arrombada. Mais uma vez, o meu coração disparou. Tudo que havia dentro da casa foi derrubado. Então eu pensei, com certeza foi aquele desgraçado que entrou na minha casa. Mas ele não seria capaz de fazer aquilo com os animais do sítio. Então eu tinha que caçar 2 coisas: o homem que me ameaçou e o bicho que vinha matando os animais do sítio. Tomei uma decisão. Falei para minha namorada que naquele dia ela não dormiria ali no sítio, pois eu ficaria de tocaia e tentaria pegar quem quer que fosse que entrasse no meu sítio. Então, ela me ajudou a organizar as coisas dentro de casa e em seguida enterrei os meus 2 cachorros. Mas uma coisa que eu tinha em mente era que eu iria me vingar de quem fez aquilo com os meus animais. Então, levei a minha namorada para a casa dela. E quando voltei, já era por volta de 5:30 da tarde. Peguei o meu rifle, que usava para caça, e subi em cima do telhado do quiosque, que tinha atrás da minha casa. Esse quiosque eu usava como área de festa para receber visita em casa. Deixei tudo preparado. Acendi as luzes de fora da casa e a luz do meu quarto, como se eu estivesse em casa. E fiquei ali em cima do telhado. E isso já era por volta das 9:30 da noite. Mas o terror mesmo começou quando era por volta de meia-noite. Eu comecei a ouvir urros vindo da estrada que passava na frente do meu sítio. Foi quando eu vi um vulto negro pulando o portão e vindo em direção à casa. Quando eu pude ver, eu fiquei em choque. Não podia acreditar. Era uma besta, meio homem e meio lobo, com os pelos negros como a noite e os olhos alaranjados como fogo. A criatura vinha correndo em 4 patas. E quando me dei conta, aquela coisa se jogou contra a porta da minha casa, que logo foi ao chão. Então, aquele demônio entrou na minha casa, destruindo tudo que havia em sua frente. E quando aquilo percebeu que eu não estava em casa, começou a dar uivos ensurdecedores, que me fazem arrepiar só de lembrar. Aquela coisa saiu de dentro da minha casa e se pôs de pé como um homem. Aquilo tinha facilmente 2 metros de altura e fedia tanto que eu podia sentir o seu fedor a uns 15 metros de distância. Então eu respirei fundo e disparei contra aquela coisa. O primeiro tiro pegou na barriga. Então a criatura ficou enfurecida, se pôs de 4 patas e veio correndo em minha direção em uma velocidade incrível. Eu comecei a disparar contra a criatura, mas como ele se movia muito rápido, eu acertei apenas 3 tiros. E foi quando eu acertei o terceiro tiro
que aquela fera saiu correndo em direção à estrada e sumiu. Ainda podia ouvir uivos ao longe, mas eles pareciam se afastar cada vez mais. Depois do acontecido, a única pessoa para quem eu contei aquilo foi para a minha namorada. E o mais estranho de tudo foi que o homem que havia acabado de chegar na cidade sumiu misteriosamente e nunca mais ouvi falar dele. Foi aí que eu percebi que aquele maldito era o lobisomem. E desde então, eu sempre trato o sobrenatural com muito respeito. E nunca duvido de alguém que diz ter visto essa fera de perto. Boa noite. Há alguns anos atrás, eu dormia na casa de uma amiga. Ela me pagava para dormir lá, porque ela tinha medo de dormir sozinha, pois o marido dela viajava a semana toda e só voltava no final da outra semana. Essa casa é perto da minha casa, que fica no alto de uma ladeira, e a minha casa fica lá embaixo. O antigo dono dessa casa era um senhor de idade que morreu lá. Mas isso nunca me deu medo, pois sou do tipo que gosta de filmes de terror e não tenho medo de quase nada. Certa noite, acordei com muito calor, sendo que eu não sinto calor e sempre durmo com cobertor. Me lembro que olhei a hora no meu celular e era exatamente meia-noite. Fiquei inquieta, pois o ventilador estava ligado e a minha amiga, que é super calorenta, estava toda enrolada no cobertor, já que dormíamos na mesma cama, pois na época havia apenas aquela cama. Nesta mesma noite, após olhar a hora, olhei para a porta do quarto que ficava aberta e vi perfeitamente um homem nos olhando parado lá na porta. Eu dormia do lado da parede, então na mesma hora eu virei para a parede muito assustada e comecei a rezar com o coração acelerado. Aconteceu a mesma coisa na noite seguinte. Era por volta de 00:35, quando acordei novamente e olhei para a porta. E lá estava o homem de novo, parado nos observando. Fiz tudo novamente. Virei para a parede, rezei e dormi. Na terceira noite, eu acordei de novo. E eram 3:47 da madrugada. E desta vez, eu não virei para olhar para a porta. Só virei para a parede e esperei o sono chegar novamente. Tudo estava indo muito bem, até eu senti alguém me tocando. Imaginei que era a minha amiga se mexendo enquanto dormia. Então, nem me importei. Mas aí novamente senti o toque nas minhas costas. Virei bruscamente para ver o que estava acontecendo. Era a minha amiga. Ela estava sentada na cama. E quando virei, ela começou a falar em uma língua estranha. E eu falei que não estava entendendo nada. Foi então que ela nem se virou e só apontou para a porta. E eu olhei. E lá estava ele, o mesmo homem das noites anteriores. Só que desta vez ele parecia estar mais perto. Depois disso, a minha amiga se virou e dormiu. E o homem desapareceu.
Eu estava muito apavorada e tentei acordar ela, mas não consegui. Peguei o meu celular e liguei para a minha mãe. E quando ela atendeu, eu contei para ela o que acabara de acontecer. E disse que iria voltar para a minha casa naquele exato momento. Mas a minha mãe disse que eu ficasse, porque já estava amanhecendo. Como sempre, eu rezei e consegui dormir. Quando cheguei em casa, falei para a minha mãe que não iria mais dormir naquela casa. A minha mãe acha que é o espírito do antigo dono da casa. Mas o mais impressionante é que quando a minha mãe foi falar para essa minha amiga que eu não dormiria mais lá e contou o que tinha acontecido, ela disse simplesmente que não se lembrava de nada. E eu passei por uma desequilibrada, mentirosa, idiota, tola e tudo de estúpido que vocês possam imaginarem. Só a minha mãe que acreditou em mim. E desse dia em diante, eu não voltei mais para aquela casa. E sempre que passo lá em frente, eu sinto arrepio e raiva. Essa é a minha história. E espero nunca mais ter uma história dessa para contar. Boa noite. Durante a minha adolescência, por conta de alguns fatos particulares e enormes diferenças de opiniões, resolvi me mudar para a casa do meu tio, irmão do meu pai, onde fui recebido por ele e a sua família. Eles me receberam com todo o carinho possível, o qual eu já não era mais acostumado desde a perca do meu pai aos 8 anos de idade. Pois bem, eu e a minha prima, quase da minha idade, quando não estávamos na escola ou com alguns amigos, andávamos sempre juntos. E realmente tínhamos um pelo outro o carinho de dois irmãos muito chegados, já que desde muito novinhos éramos apegados. Ainda mais depois que eu fui adotado por esse tio. Como a minha tia dedicava-se muito a nós e aos seus afazeres domésticos, quase não lhe sobrava tempo para cuidar de si mesma durante o dia. E por conta disso, sempre que precisava fazer as unhas ou cortar o seu cabelo, acabava tendo que marcar esses compromissos nos finais de semana. Pois assim, eu e a minha prima cuidávamos dos afazeres de casa enquanto ela ia no salão. A cidade em que morávamos se chamava Taquara, no Rio Grande do Sul, aonde havia ainda muitas vilas, que por serem mais afastadas do centro, recebiam iluminação precária e tinham suas ruas em chão batido. No nosso caso, para chegarmos até o salão aonde a minha tia se arrumava, tínhamos que cortar o caminho por um enorme campo de gado. Ou então, seguíamos pela mais antiga rua da cidade, a Estrada Velha. O lugar era mal iluminado, toda de decrépito e calçamento centenário e chão batido. Por ser a rua mais antiga da cidade, ainda mantém os seus casarões da época colonial e campos de pastos. E os mesmos estão até os dias de hoje, mesmo que abandonados. Essa estrada mantém as mais escabrosas histórias de terror. Memórias essas que ficam nas lembranças dos habitantes mais velhos. Bem, em uma sexta-feira, em
torno das 22 horas, eu e a minha prima nos dirigíamos ao salão aonde a minha tia estava. Resolvemos que tomaríamos o caminho da estrada, pois como havia chovido recentemente, o campo por onde atalhávamos deveria estar todo coberto por barro. Bem, enquanto seguíamos pela estrada, avistávamos quase todo o nosso habitual atalho, caminhando paralelamente a ele, pois era um campo aberto, com poucas árvores e um pequeno matagal. E embora não houvesse nenhum poste de luz funcionando, a lua iluminava o caminho muito bem. Em dado momento do caminho, notamos uma pessoa vindo ao longe, em direção contrária à nossa. Só que pelo atalho que havíamos evitado, imaginamos que era nossa mãe e começamos a acenar para que ela nos visse e viesse ao nosso encontro. E daí, aquela pessoa aparentemente nos viu e virou-se imediatamente para nós. Porém, ao invés de contornar o mato para chegar na estrada, começou a vir por entre os arbustos e árvores, o que achamos estranho, porque por este caminho era bem mais trabalhoso. O pavor começou quando notamos que não era a nossa mãe, e sim algo que quanto mais se aproximava, aparentava ficar cada vez maior, o que não era o caso da nossa mãe, já que ela era de estatura baixa. Quando aquilo já estava mais próximo e aparentando ter quase 3 metros de altura, notamos que não era alguém normal, por ser muito alto, porém extremamente vagaroso e desengonçado. Ainda víamos somente o seu perfil recortado contra a luz da lua, mas posso garantir que era mais alto que as árvores ao redor. A minha prima, já apavorada, apertou meu braço a ponto de deixá-lo roxo e tentava me arrancar do lugar que eu estava com toda a sua força. Porém, eu não conseguia parar de olhar para aquilo, que agora, já bem mais perto, aparentava ter aproximadamente 4 metros de altura. Quando eu conseguir parar de olhar e notar o medo que a minha prima estava sentindo, notei que eu também estava tremendo. E logo começamos a correr no escuro, pisando em poças de lama da estrada, e nos dirigimos para a próxima rua, onde esperávamos que houvesse algumas lâmpadas e pessoas. Enquanto corríamos, olhamos para o lado, em direção à cerca de arame farpado que separava o campo da rua onde estávamos. E foi aí que vimos a sombra daquela criatura vindo em nossa direção, como se fosse uma cobra se arrastando no chão. Quando chegamos em casa, contamos o acontecido para a minha mãe e para a minha avó. A minha avó nos disse que o meu pai e o meu tio, quando jovens, detestavam passar pelaquela rua durante a noite, pois eles contavam que sombras sempre lhes perseguiam. Até pouco antes de falecer, a minha amada prima confirmava de olhos arregalados essa história. E embora, anos depois, ríssemos daquilo e tentássemos encontrar uma explicação lógica para aquela situação, foi muito estranho. E no momento que aconteceu, foi realmente apavorante. Boa noite.